pessoal, sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para mais uma videoaula sobre o tema cálculos químicos. Vamos manter o padrão da resolução de 4 questões que caíram em vestibulares e que são importantes para vocês. Bom, a primeira questão que nós vamos apresentar, ela vai exigir da gente um conhecimento de número de moléculas, número de mols e número de átomos. Presta atenção agora para vocês assistirem a apresentação da questão. Questão 21. Uma pessoa utilizou 6,84 gramas de sacarose, C12H22O11, para adoçar o seu cafezinho. Depois de beber esse cafezinho, essa pessoa terá ingerido A. Quantas moléculas de sacarose? B. Quantos mols de átomos de carbono? C. Quantos átomos de oxigênio? Adote como número de Avogadro 6,02 vezes 10 a 23 e massas atômicas relativas. H igual a 1, C igual a 12 e O igual a 16. Como vocês podem ver, nós temos uma quantidade de sacarose, 6,84 gramas. A questão apresenta qual é a fórmula molecular da sacarose, C6H22O11. Nós temos as massas molares, as massas atômicas do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. E aí algumas perguntas são feitas. O número de mols que nós temos de sacarose, o número de mols de átomos de carbono e a quantidade de átomos por molécula de oxigênio. Então eu passo aí pelo número de mols de moléculas, pelo número de mols de átomos e pela quantidade de átomos. Bom, como é que eu vou abordar essa questão? Como a primeira pergunta é o número de mols de moléculas, eu lembro a vocês que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. A massa é dada, 6,84 gramas. E como é que calculo a massa molar? Bom, eu levo em consideração as massas atômicas relativas do carbono, hidrogênio e oxigênio. Não é C12H22O11? Com a massa atômica do carbono é 12, do H é 1 e do O é 16, eu faço essa conta. São 12 de carbono, mas cada carbono tem a massa atômica relativa de 12. Então 12 vezes 12, que dá 144. 22 átomos de hidrogênio, mas a massa atômica do hidrogênio é 1, 22 vezes 1. Mais 11 átomos de oxigênio por molécula, vezes a massa atômica do carbono, que é 16. Isso vai me dar a massa molecular. Então eu tenho aqui 144, 22 vezes 1, 22, e 11 vezes 16, 176. Se eu somar 144 com 32 com 176, eu vou encontrar como massa molar 342 gramas. Agora eu uso essa informação para a fórmula. Número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Massa 6,84, massa molar 342. Vou dar uma dica de conta aqui para vocês. Eu já botei o resultado, mas como é que vocês poderiam fazer? Escrever que 6,84 é 684 vezes 10 a menos 2. Porque 674 por 342 dá 2. E a conta fica 2 vezes 10 a menos 2. Bom, uma vez que eu tenha o número de mols de moléculas, toda vez que eu quero calcular a quantidade de moléculas, basta multiplicar pelo número de Avogadro. Então eu acho o número de mols de moléculas e depois eu acho, para achar a molécula, eu multiplico por Avogadro. Então eu pego 2 vezes 10 a menos 2 e multiplico por 6,02 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro que nós vamos considerar aqui. 2 vezes 6,02 vai dar 12,04. 10 a menos 2 com 10 a 23, mantenho a base, somos os expoentes, 10 a 21. Então eu tenho 12,04 vezes 10 a 21 moléculas de sacarose em 6,84 gramas, que é a massa para adoçar lá o cafezinho. Bom, a questão pergunta também quantos mols de átomos de carbono eu tenho. Ora, para isso, eu vou primeiro usar a seguinte relação. Se eu tenho 1 mol de moléculas de sacarose, como na fórmula molecular eu tenho 12 átomos de carbono por molécula, então 1 mol de moléculas de sacarose equivale a 12 mols de átomos de carbono. Porque na fórmula molecular eu tenho C12. Então isso quer dizer que cada 1 mol de moléculas de sacarose eu tenho 12 mols de átomos de carbono. E aí eu vou calcular quantos mols de átomos eu tenho de carbono para a quantidade da questão, que é 2 vezes 10 a menos 2 mols de moléculas. Então eu boto 2 vezes 10 a menos 2 mols de moléculas, x mols de carbono. Essa é a minha regra de 3, que eu vou trabalhar para encontrar o número de mols de átomos de carbono. Se eu quiser isolar o x, eu multiplico aqui em cruz, 12 vezes 2 vezes 10 a menos 2, e divido por 1, isolando o x, né? Então o x vem para cima, multiplico em cruz e divido por 1. Dividir por 1
mantém o resultado. Então, x vai ser igual a 2 vezes 10 é menos 2 vezes 12, que dá 24 vezes 10 é menos 2, ou 0,24 mols de átomos de carbono. E para essa questão foi fundamental você usar a fórmula molecular, que diz que cada uma molécula eu tenho 12 átomos de carbono, ou para cada 1 mol de moléculas eu tenho 12 mols de átomos de carbono. Finalmente, agora ele pergunta quantos átomos eu tenho de oxigênio por molécula. Ora, eu já tenho aqui o número de moléculas. Calculei no item A. Eu vou usar o resultado do item A. Eu tenho 12,04 vezes 10 é 21 moléculas. De moléculas para átomos de oxigênio, basta observar o que a própria fórmula molecular já nos diz. Cada molécula tem 11 átomos de carbono. Então, basta eu pegar o total de moléculas e multiplicar por 11. É o que eu fiz aqui. 11 vezes 12,04 vezes 10 a 21 moléculas. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou obter 132,44 vezes 10 a 21. Ajustando, andando com a vírgula para a esquerda, eu estou diminuindo o número aqui, tem que aumentar aqui. Andei 2 unidades para a esquerda, subi 2 unidades no expoente. Então, essa conta equivale a 1,32, aproximadamente, vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Uma excelente questão que obrigou a gente a usar a fórmula molecular, calcular o número de mols de moléculas, depois usar Avogadro para calcular a quantidade de moléculas, depois usar também a fórmula molecular para encontrar a quantidade em mols de átomos de carbono, e depois usar o número de Avogadro de novo para a gente encontrar o número de átomos de oxigênio. Então, passou pelos principais questionamentos dessa parte de cálculos químicos, que são relações numéricas. Bom, pessoal, nós vamos resolver agora a questão número 22. Peço a vocês atenção aí para a leitura da questão. Questão 22. Um tubo de ensaio contém 9,3 gramas de fosfato de cálcio. Calcule A. O número de mols de fosfato de cálcio. B. O número de mols de íons cálcio. C. O número de mols de íon fosfato. D. O número total de íons. Adote como número de Avogadro 6,02 vezes 10 a 23 e massas atômicas relativas: oxigênio 16, fósforo 31 e cálcio 40. Como vocês podem ver, a questão fala em fosfato de cálcio. O fosfato de cálcio é um sal, o cátion é o Ca mais 2 e o ânion é o PO4 menos 3. Então eu vou partir do Ca mais 2 e do PO4 menos 3 para obter a fórmula do fosfato de cálcio. De uma maneira simples, eu posso apenas trazer em valor absoluto o menos 3 para cá e o 2 para cá. Então vai dar Ca3 PO4 2. Mas o que está embutido nessa regra da gente fazer o cruzamento das cargas do cátion e do ânion? Eu preciso de 3 cálcios mais 2, um total de carga mais 6, para compensar 2 de fosfato, que vai ter uma carga de menos 6. Então está embutido aí um balanço de cargas. Ou seja, o total de carga do cátion tem que ser igual ao total de carga do ânion, usando aí números inteiros, os menores possíveis. Então por isso que eu tenho Ca3PO4 2 é o fosfato de cálcio. Vou encontrar com vocês a massa molar do Ca3PO4 2. Lembrando que o cálcio é 40, o fósforo 31 e o O é 16. Está aqui, ó. 3 vezes 40 mais 2 vezes, parênteses, 31 mais 4 vezes 16. 4 vezes 16, 64, mais 31, 95. 95 vezes 2, 190. 3 vezes 4, 120. 190 com 120, 310 gramas. Eu vou encontrar no item A um número de mols de fosfato de cálcio. Basta pegar a massa e dividir pela massa molar. A massa são 9,3 gramas, a massa molar 310. Acabei de mostrar aqui como calcula. Se eu fizer essa conta, 9,3 por 310, vocês vão encontrar 3 vezes 10 a menos 2. Um aluno poderia escrever aqui que 9,3 é 930 vezes 10 a menos 2. Só que 930 é o triplo de 310. Então o resultado vai dar 3 vezes 10 a menos 2 mols de fosfato de cálcio. E agora, o item B e o item C é interessante, porque ele quer que vocês calculem a quantidade de mols de íons. E aí você tem que escrever que o Ca3PO4 ao se dissociar, ele vai gerar 3 mols de cálcio mais 2 e 2 mols de fosfato menos 3. Vem da própria estrutura de obtenção do sal. Então, claramente aqui na dissociação, você separa os cátions dos ânions. Eu tenho 3 de cálcio mais 2 e eu tenho 2 de fosfato. Então, a proporção é 1 para 3 para 2. Ou seja, 1 mol de íon Ca3PO4 1 mol do sal Ca3PO4 vai gerar 3 mols de íons cálcio mais 2 e 2 mols de íon fosfato.
Então, o número de mols de cálcio mais 2 é o triplo do número de mols de fosfato. Então, basta pegar 3 e multiplicar por 3 vezes 10 é menos 2, que é a quantidade de C3PO42, que eu vou encontrar a quantidade de íons cálcio. Essa conta dá 9 vezes 10 é menos 2, que é 0,09 mols de íons cálcio mais 2. Se eu quiser calcular o número de mols de fosfato, de íons fosfato, basta multiplicar por 2. De novo, com base nessa minha relação aqui da dissociação do C3PO42. Então, 2 vezes 3 vezes 10 é menos 2 vai dar 0,06 mols de íons fosfato. Finalmente, no item D, ele pergunta o total de íons. Ora, a minha estratégia vai ser primeiro encontrar o total de mols de íons e depois multiplicar pelo número de Avogadro. Bom, total de íons, tem 2 caminhos. Ou eu somo aqui 0,09 com 0,06, que vai dar 0,15 mols de íons, ou eu observo que a minha proporção, para cada 1 mol de C3PO42, eu gero 3 mais 2, 5 íons, englobando aí cátions e ânions. Então é 1 para 5. Então eu poderia pegar a quantidade de fosfato de cálcio e multiplicar por 5. 5 vezes 3 vezes 10 é menos 2, 15 vezes 10 é menos 2, 0,15 mols de íons. Mas como eu quero a quantidade de íons, eu tenho que multiplicar pelo número de Avogadro, tá aqui, ó, 6,02 vezes 10 a 23. Então 0,15 vezes 6,02 vezes 10 a 23, se fizer a conta vai dar 9,03 vezes 10 a 22 íons. Bom, com isso a gente mata a questão 22, que implica no conhecimento de inorgânica, para obter a fórmula do fosfato de cálcio, e também na dissociação iônica, em que você trabalha com a quantidade de íons. Vamos dar início agora aqui à questão de número 23. Preste atenção aí para que vocês acompanhem a apresentação da questão. Questão 23. Qual é a massa de carbonato de amônio que contém 1,505 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio? Adote como número de Avogadro 6,02 vezes 10 a 23 e massas atômicas relativas H igual a 1, C igual a 12, N igual a 14 e O igual a 16. Como vocês podem ver aqui, o objetivo da questão é que a gente encontre a quantidade em gramas de hidrogênio num total de 1,505 vezes 10 a 20 átomos de hidrogênio. Então eu apresento para vocês o carbonato de amônio, lembrando que o íon amônio é o NH4 mais 1, está aqui em vermelho, e o carbonato é o CO3 menos 2. O íon carbonato, aqui é o cátion, aqui é o ânion. Então, para a gente ter as cargas balanceadas, se eu tiver 2 íons amônio, a carga é mais 2, compensa com a carga menos 2 do íon carbonato. Então é importante aqui que vocês sejam capazes de obter a fórmula do sal, carbonato de amônio, NH4, 2CO3. Igual o que a gente fez aqui no fosfato de cálcio, eu vou achar a massa molar do carbonato de amônio. Lembrando aqui que eu tenho 2 de NH4, vai ser, o nitrogênio é 14, o H é 1, 4 vezes 1, 14 mais 4, 18, vezes 2, 36, mas vamos cuidar agora aqui do carbonato. O C é 12, o O é 16, são 3 vezes 16, mais 12, 60, 36 mais 60, 96 gramas. Então a massa molar do carbonato de amônio é de 96 gramas. E aí, o que eu quero trabalhar com vocês? É a quantidade de átomos de hidrogênio que eu tenho num mol de carbonato de amônio. Se vocês olharem aqui, como é NH4,2, eu tenho 8 átomos de hidrogênio para cada uma estrutura de carbonato de amônio. Ou eu tenho 8 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio num mol de carbonato de amônio. Por quê? Num mol de carbonato de amônio, eu tenho 1 mol de NH4,2CO3, beleza? Mas hidrogênio eu tenho 8 vezes mais. Então, em 8 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, eu tenho uma massa de 96 gramas. Se eu tiver agora 1,505 vezes 10 a 20 átomos de hidrogênio, eu vou encontrar X gramas de carbonato de amônio. Tenho que resolver essa regra de 3, isolando o X, fica 1,505 vezes 10 a 20, vezes 96, divididos por 8 vezes 6,02 vezes 10 a 23.
Se eu fizer essas contas, posso até dar uma dica para vocês, ó, 1,505 é 1/4 de 6,02. Então, posso simplificar, aqui dá 1, aqui dá 4. Em cima eu tenho 96, por 32 dá 3. E 10 a 20 com 10 a 23, você mantém a base e subtrai os expoentes. 20 menos 23 dá menos 3. Então, eu vou ter aí 3 vezes 10 é menos 3 gramas, que dá 3 miligramas de carbonato de amônio. Então, é uma questão interessante, que você teve que fazer uma relação entre quantidade de átomos de hidrogênio e a massa de carbonato de amônio correspondente. Eu tive que usar aí, encontrei a massa molar, que é a massa de 6 vezes 10 a 23 estruturas de carbonato de amônio, e observei que nessa quantidade eu tenho 8 vezes mais de hidrogênio, porque NH4 e 2 são 8 átomos de hidrogênio. Então eu pude estabelecer uma relação direta entre átomos de hidrogênio e massa de carbonato de amônio. Nós vamos agora para a questão de número 24. Peço a vocês atenção aí na apresentação da questão. Questão 24. A massa molecular de um sal hidratado A é 286 e esse sal contém 63% de água. Quantas moléculas de água aparecem na fórmula do sal hidratado? Adote as massas atômicas relativas H igual a 1 e O igual a 16. Como vocês podem ver, a questão fala em sal hidratado e eu trago aqui o conceito de sal anidro. Dou um exemplo para vocês aqui. O CuSO4.5H2O. Esse é um sulfato de cobre pentaidratado. Esse é um sal hidratado, porque na sua estrutura de cristalização, cada uma quantidade de CuSO4 é acompanhada de 5 moléculas de água ao redor. O sal anidro seria ele sem a água. Seria o sulfato de cálcio, CuSO4. Então, eu estou discutindo com vocês aqui que há o sal anidro, há o sal hidratado, e que a quantidade de águas que acompanha cada uma estrutura do sal é definida aqui depois do ponto. Ponto 5H2O quer dizer isso, que na cristalização você tem 5 moléculas de água envolto ali do CuSO4. Isso é apenas exemplo, tá? Não estou dizendo que o sal da questão é o sulfato de cálcio, não. Sulfato de cobre, tá? Bom, vamos então representar genericamente. O sal hidratado é o sal anidro, ponto NH2O. Essa questão quer que a gente calcule que N é esse. Qual é a quantidade de moléculas de água cristalizadas aqui para cada uma unidade de sal anidro. Ele fala para a gente que 63% é de água. E que a massa molar do sal hidratado é 286. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular a quantidade de água presente em 1 mol do sal hidratado. Basta então eu pegar 63 sobre 100, que é 63%, que é a porcentagem em massa da água no sal hidratado, e multiplicar pela massa molar. Eu tenho então essa conta, 63 sobre 100 vezes 286, vai dar 180,1, aproximadamente 180 gramas de água. O que eu quero dizer para vocês? Que em 1 mol do sal hidratado, cuja massa molar então é 276 gramas, eu tenho 180 gramas que são exclusivamente de água. Ora, com base nessa informação, que nos foi dada em 1 mol de sal hidratado, eu calculo quantos mols tem de água no 1 mol do sal hidratado. Eu pego então os 180 gramas e divido pela massa molar do H2O. O H é 1, o O é 16, dá 18. Então, 180 por 18 dá 10. Então, eu tenho 10 mols de água para cada 1 mol de sal hidratado. Isso quer dizer, então, que cada mol de sal hidratado tem 10 mols de água. E a estrutura do meu sal é o sal anidro, ponto 10H2O. E é um sal, então, deca-hidratado. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês. Nós resolvemos até hoje 24 questões de cálculos químicos. Com certeza isso vai dar uma visão ampla para vocês desse conteúdo. E essa é a nossa intenção, preparar vocês para o Enem, para os vestibulares, para o futuro de vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.